No dia de ontem, a Vale reportou resultado anunciando dividendo extraordinário, recompra de ações e reduzindo seu capex. O mercado gostou bastante, não à toa as ações da Vale vêm acumulando alta de quase 4% no dia de hoje. Vou destacar para vocês dois pontos que eu considero muito positivos relativo à Vale. Um sobre o resultado e outro uma dinâmica de remuneração aos investidores que poucos de vocês levam em consideração e geram um retorno gigante ao acionista no longo prazo. Vamos falar também das ações da Sanepar, que entregou seu resultado no dia de hoje com bom crescimento de receita, de EBITDA e também de lucro líquido. Empresa que não decepciona, crescimento consistente de resultados, mas ainda segue negociada com um bom desconto frente ao seu valor intrínseco. As ações da Sanepar na faixa dos R$ 5,40 seriam uma oportunidade, ou melhor, exigir um pouco mais de desconto aqui, olhando, é claro, para os dividendos. Por fim, por falar em dividendos, será que os dividendos do Banco do Brasil vão diminuir? Então nós temos agora uma nova política de proventos, podendo pagar apenas 40% do lucro líquido na forma de dividendos. Com base nisso, vamos fazer uma nova projeção de dividendos, considerando o payout mínimo e também um lucro líquido na faixa dos 37 bilhões. Qual seria o valor mínimo de dividendos que o Banco do Brasil poderia entregar já em 2025? Lembrando que nada nesse canal se trata de recomendação de ativos, a intenção é trazer conteúdo relevante para você ganhar autonomia no mercado financeiro. Se eu te ajudar nesse propósito, me dá uma moral deixando para mim a sua inscrição e também um comentário, isso é importante para nós. Começando pela Vale, nós temos aqui uma companhia cíclica que terá o seu resultado fortemente impactado pelo ciclo de preço do minério de ferro. E olhando para o gráfico do minério de ferro, a gente percebe que um dos melhores anos foi o ano de 2021, na sequência o ano de 2022, uma queda gradual no ano de 2023 e em 2024 uma tendência de baixa no preço do minério de ferro que parece ter se estabilizado na faixa dos $100 a tonelada. Pessoal, e percebam que realmente 2021 foi um ano excepcional para a Vale, lucrando 121 bilhões. Em 2022 tivemos uma retração para a faixa dos 95 bilhões e com a queda gradual no preço do minério de ferro, obviamente, nós tivemos aqui uma retração também no lucro líquido da companhia, que entregou em 2023 39 bilhões e em 2024 algo na faixa dos 36 bilhões de reais. Porém, mesmo com toda essa retração nos lucros, a Vale ainda negocia múltiplos muito atrativos. Estamos falando aqui de um preço-lucro na ordem de 5,4 vezes. Lembrando que um preço-lucro na faixa de 5 vezes gera um earnings yield bem próximo de 20%. Então, enquanto você tem um retorno total na Selic de 13,25% ao ano e ainda vai pagar imposto de renda, o retorno total ao acionista, considerando o lucro por ação, é um retorno de praticamente 20% com as ações da Vale. E por falar em retorno, nós temos aqui duas verticais de remuneração ao acionista. A principal delas e mais tradicional são os dividendos da Vale, que tem ficado sim num patamar bem acima da média. Veja que nos últimos 4 anos, esses dividendos têm ficado na faixa dos 9%, que é um yield interessante. A segunda vertical de remuneração fica a cargo dos programas de recompra de ações. Vejam que nos últimos anos a empresa tem recomprado massivamente as suas próprias ações. São valores realmente relevantes, 270 milhões de ações em 2021, 500 milhões de ações em 2022, 150 milhões de ações em 2023 e aprovou essa semana um programa de recompra de 120 milhões de ações, equivalente a 3% das ações em circulação da companhia. E além do retorno atrativo gerado na forma de proventos, nós temos aqui bons indicadores de eficiência e também de rentabilidade. Hoje a Vale trabalha com uma margem EBITDA de 42% e uma margem líquida de 22,86%. Um detalhe importante, pessoal, a margem EBITDA é a margem das operações da companhia. E a Vale, por ter um custo de produção muito abaixo da média global, consegue trabalhar com a margem EBITDA bem acima dos seus pares, entregando aqui quase 43% de margem EBITDA das suas operações. Além disso, a empresa tem entregado um ROI de 22% e um ROIC de 21,6%. Lembrando que esses indicadores tendem a oscilar bastante de acordo com o ciclo de preço do minério de ferro, então tem que entender a característica cíclica da empresa. Mas não deixa de ser uma empresa interessante sim, principalmente considerando as suas grandes vantagens competitivas de longo prazo. Então não tem como os concorrentes da Vale reproduzirem uma mina de Carajás, uma mina que entrega um minério com maior concentração de ferro e tem um menor custo de extração para isso. Outro detalhe que chama atenção na Vale é a eficiência na alocação de recursos. Segundo o atual CEO, Gustavo Pimenta, a empresa vai rever e reduzir o seu CAPEX nos próximos anos. Nas palavras do CEO, fizemos um pente fino no CAPEX para ver o que podia ser feito de otimização, de trabalho com fornecedores para reduzir esse número.
nós vamos fazer as mesmas coisas que estavam previstas, só que de forma mais eficiente, né? Então a empresa enxugando custos e investindo naquilo que realmente vai gerar alta taxa de retorno a longo prazo. Segundo detalhe interessante é a redução gradativa do custo caixa de produção do minério de ferro. Então, além de já ter um custo de produção abaixo da média, a empresa vem conseguindo ano a ano reduzir marginalmente esse custo, que vai permitir que a Vale continue defendendo margens operacionais elevadas. Aqui nós temos o relatório da Genial Investimentos, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo, destacando os principais pontos do resultado, reiterando que a Vale continua uma empresa muito eficiente, bem descontada considerando os múltiplos pelo qual a empresa vem negociando atualmente e com excelentes perspectivas também de dividendos. Com base em todos esses pontos, a Genial reitera a recomendação de compra para as ações da Vale com preço-alvo na casa dos R$ 65,20 para o final do ano de 2025, potencial de upside de 17% aqui. Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos, mas olhando a atual conjuntura, os resultados entregues pela Vale, o esforço para aumentar a eficiência do ativo, reduzindo custos e também melhorando a alocação de capital, tudo isso leva a crer que a Vale poderia estar descontada nos preços atuais, mas você que vai investir nessa ação tem que considerar também a característica cíclica dessa empresa. E desta forma eu não acho que seja uma opção para investidores iniciantes. Entretanto, é sim uma empresa que tem seu valor na carteira de investimentos a longo prazo. Agora, falando da Sanepar, a empresa segue agarrada na faixa dos R$ 5,00, sendo negociada ainda com desconto de 20% sobre o seu valor patrimonial a um PL de 5,4 vezes, ou seja, olhando os múltiplos de valuation, nos parece descontada. A empresa vem trabalhando com endividamento controlado, logo vai sofrer muito pouco diante desse cenário de Selic elevada, vem entregando uma margem líquida de 22%, um ROI de 14% e um ROIC de quase 11%. Detalhe interessante, pessoal, é que a empresa consegue a cada ano crescer os seus resultados. Então, um crescimento composto de 8,6% nas receitas da companhia nos últimos 5 anos e um crescimento de 11% no lucro líquido. E vejam que na entrega do quarto trimestre, a empresa mais uma vez vem entregando esse crescimento gradual nos resultados. Tivemos um crescimento de 4,7% na receita líquida, saindo de 1,6 bi para 1,77 bi no quarto tri de 2024. A empresa também conseguiu entregar um crescimento de 5% do seu EBITDA e um crescimento de 13,2% do seu lucro líquido, saindo de 364 milhões para 412 milhões. Né? A empresa sustentando o ROI na casa dos 15%. Beleza, Machado? Apesar do valuation descontado, não são indicadores que chamam tanto a atenção assim. Né? Tem empresas hoje negociando com ROI de 20%. Porém, aqui você compra uma segurança muito maior, porque é uma previsibilidade de receita advinda do setor de saneamento básico. Nós temos a empresa trabalhando com margens operacionais muito elevadas também e uma empresa que cresce resultados trimestre a trimestre. A gente acompanha aqui esse claro crescimento da receita líquida, saindo de 1,4 bi no quarto tri de 2022, passando por 2023 e alcançando agora 1,7 bi em 2024, um crescimento bem interessante e bem consistente também das receitas da companhia. A companhia consegue ainda preservar uma margem operacional bem elevada na faixa dos 43%, defendendo também o seu crescimento do EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, quase um proxy da geração de caixa da empresa, e nós temos aqui também um lucro líquido crescente, defendendo aquela margem líquida de 23%, mostrando a eficiência nas operações da gestão de água e esgoto no estado do Paraná. Um bom controle das despesas operacionais que vem impactando positivamente também o EBITDA. Então a Sanepar não é uma empresa que brilha muito quando a gente olha para os indicadores de rentabilidade. Porém, o valuation mostra uma empresa muito descontada por aquilo que vem entregando e também uma empresa de perfil muito defensivo para a carteira previdenciária, ou seja, ela gera uma segurança maior para a carteira e gera também um fluxo crescente de proventos, já que trimestre a trimestre os lucros da empresa vêm crescendo. Deixe para mim um comentário, você prefere Sanepar ou Copasa? Se vocês quiserem um vídeo comparativo bem aprofundado, deixe solicitação nesse vídeo que eu vou trazer sim para vocês. Por fim, vamos voltar a falar dos dividendos do Banco do Brasil. Será que eles vão diminuir no ano de 2024? Segundo o CFO, a medida é uma forma de proteger o banco, já que houve piora do cenário, com alta da inadimplência, principalmente no agronegócio, como nós vimos lá no vídeo de ontem. O objetivo é dar flexibilidade à gestão do capital, o que garante remuneração bastante atrativa para os investidores. Galera, agora caso o banco tenha uma retração de lucros, entregando o mínimo previsto nas suas projeções, que é 37 bilhões de reais de lucro líquido em 2025, que faça o pagamento de apenas 40% desse lucro,
quanto que você receberia em dividendos das ações do Banco do Brasil. Então, pegando aqui a ponta inferior do guidance de 37 bilhões, trabalhando com 40% de payout e dividindo esse valor pelo número de ações, nós temos um dividendo projetado na ordem de R$ 2,58 por ação, o que ainda é um dividend yield atrativo. Não chega a ser aqueles 10% esperados, mas isso, é claro, vai depender das condições macroeconômicas, dos resultados do banco, podendo entregar na faixa de R$ 2,50 a R$ 2,90 por ação. Então, mesmo que ele pague o mínimo aqui, você teria garantido para 2025 um dividendo por ação de R$ 2,58. Para a galera que é assinante do canal e também para os membros Elite, eu vou fazer uma call para a gente ajustar o nosso preço-teto para aportes em Banco do Brasil, considerando essa mudança de cenário. Para você que ficou comigo até aqui e quer ter acesso a esse conteúdo mais exclusivo, considere também assinar esse canal, entre em contato comigo no WhatsApp que a gente vai agendar também a sua call. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.